obrigado à população. Quero cumprimentar para quem está transmitindo ao vivo, os internautas. Naturalmente, esse é um momento importante e a apresentação daquilo que foi decidido pelo governo durante o final de semana. Cumprimentar o nosso vice-prefeito, a doutora Gabriela, secretária, também cumprimentar a nossa diretora de vigilância, a doutora Helena, secretário de Segurança e Autoridade Sanitária, Arthur, o nosso secretário de Desenvolvimento, o Diego Bonal. Também a todos os órgãos de imprensa, Jornal do Oeste, Gazeta de Toledo, KTV, Rádio Iguaçu, mais Toledo News, Toledo Web também, RIC TV, TV Sarovada, Jornal, outros professores que é mais algum órgão, nossos cumprimentos também. Bom, diante daquilo que foi conversado e decidido com os técnicos, com os secretários, com o secretário de Segurança e também o secretário de Desenvolvimento, nós tomamos por decisão, então, publicar o decreto 64, que já está, evidentemente, fazendo valer a partir desta manhã do dia 8 de março. Também quero aproveitar esse instante para cumprimentar todas as mulheres. Vocês que aqui estão presentes, a minha saudação, os agradecimentos, parabéns pelo Dia das Mulheres e também a todos que nos assistem. Muitíssimo grato por tudo aquilo que vocês fazem e a importância que vocês têm onde vocês estão. Naturalmente que o Poder Público Municipal lhes parabeniza de uma forma muito grande e profunda, porque vocês são importantes no processo tão difícil que estamos passando. Bom, para chegarmos ao decreto número 64, nós tivemos então toda uma análise de números que fora apresentada por doutora Gabriela e depois dissecada ao longo da manhã de domingo, para depois tomarmos a decisão embasada naquilo que é de conhecimento e por isso que estamos aqui. Então, de pronto, eu já passo para a doutora Gabriela, para ela explicitar os números, e naturalmente que isso é fundamental para embasar e as pessoas compreenderem o porquê desse decreto que foi editado no dia de ontem. Agora está sendo editado, o 64 foi editado e publicado no dia de ontem. Agora, exatamente agora, o Departamento Jurídico, conforme nós conversamos pelas redes sociais, está sendo elaborado o decreto que vai estabelecer a abertura também para os templos religiosos. Inclusive, ficar pronto, a gente assina desta coletiva, inclusive. Então, a gente passa agora a doutora Gabriela, que vai utilizar-se aqui do PowerPoint. Acho que a gente precisa, então... Doutora, por favor. Bom dia a todos. Posso deixar aqui? Bom dia. Bom dia. Eu vou iniciar então com a apresentação dos dados epidemiológicos atualizados. Essa é a situação em especial do Brasil e do Paraná. Nós estamos no Paraná com 720.971 casos e ultrapassamos a marca já de 2.000 óbitos.
E no Brasil, mais de 10 milhões de casos, mais de 260 mil óbitos pela Covid-19. Esses dados foram publicados ontem às 18h30. Aqui em Toledo, temos 16.007 casos, são 151 óbitos e a nossa letalidade é de 0,94%. Eu sempre destaco a nossa letalidade porque ela é inferior se comparada com a letalidade do país, que gira em torno de 2,4%, mas aqui é importante salientar que a letalidade ela cai pelo aumento do número de casos. O cálculo da letalidade é feito através de uma conta do número de óbitos sobre o número de casos. Então, quando eu aumento o número de casos, eu diminuo a letalidade. E destacar também para vocês que essa letalidade aqui é baseada no fato de que até o momento não faltou assistência para nenhum paciente. Não temos notícia de que algum paciente ficou desassistido do ponto de vista de necessidade de ventilação artificial ou de oxigênio. Então, essa letalidade é num cenário ideal aqui em Toledo. Essa é a curva dos nossos casos, a média histórica dos atendimentos por CID-J11 no país. No nosso município. No nosso município, desde janeiro de 2018 até fevereiro de 2021. Vocês percebam que ela faz, em alguns momentos, o aumento do número de atendimentos, que é justamente nos meses de inverno. Entretanto, desde o início da pandemia, isso não ocorre. Ocorreu ao contrário, um aumento do número de atendimentos, inclusive nos meses de verão. E aqui está a média de atendimentos mensal por CID-J11 em todas as unidades do SUS do município. Então, em fevereiro, nós batemos uma média de mais de 142 atendimentos dia nas 3 unidades que são referência para a Covid aqui em Toledo. Então, em fevereiro, nós batemos mais de 142 atendimentos dia por CID-J11, lembrando que o CID-J11 é síndrome gripal, nas 3 unidades que são referência para a Covid em Toledo, que é o Cosmos, o Panorama e o Pronto Atendimento Municipal. E aí eu trouxe os atendimentos especificados por unidade. Em vermelho está o PAN, em azul está o Cosmos e em verde o Panorama. E aqui, quando eu menciono atendimentos, eu estou falando tanto de consultas quanto de coleta de PCR. O PCR, o RT-PCR é aquele exame da escovinha, do nariz. Então, são procedimentos que foram feitos nessas unidades. Então, vejam, isso aqui é de janeiro, esse quadro é de janeiro de 2021. E aqui nós temos o quadro de fevereiro, demonstrando um aumento a partir do dia 21, 22 de fevereiro. No dia 22 de fevereiro, nós chegamos a ter 340 atendimentos no PAN em um dia e ainda 120 no Cosmos e 96 no Panorama. Aqui nós temos os casos e óbitos a cada mês. Em fevereiro foi o nosso recorde do número de casos, 2.633 casos novos de coronavírus em Toledo em um mês, com 21 óbitos, e em março já alcançamos a marca de 1.077 casos e 8 óbitos. E aqui nesse slide eu trago para vocês o número de casos por semana epidemiológica. Vocês vejam que desde a semana 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, desde a semana 6, a gente tem um aumento do número de casos exponencial. A incidência, ela não está mais aumentando exponencialmente, não ocorreu esse aumento entre a semana 8 e a 9, mas, ainda assim, são recordes no número de casos. Por que esse dado aqui nos preocupa? A gente sabe que, via de regra, os pacientes eles vão ter uma piora do seu quadro clínico mais ou menos a partir do 7º dia de coronavírus. Então, se nós temos
essa percentagem, esse número de casos na semana, uma semana após nós teremos esses pacientes com necessidade de internação hospitalar. Aqui em Toledo, a realidade ela difere um pouquinho da literatura. A gente tem mais ou menos a necessidade de em torno de 5%, 6% de complicações do coronavírus. Mas desses, quase 50% precisa de UTI. Então, se nós fizermos a conta aqui, aproximadamente 27 pacientes de cada semana epidemiológica necessitariam de leito de UTI. Isso significa mais de 50 pacientes só da última semana para cá necessitando de um leito. E a gente sabe que desde o dia 22, 23 de fevereiro as UTIs se encontram lotadas. Sabendo também que a ocupação de leito de UTI por um paciente gira em torno de 16 dias e atualmente tem aumentado o tempo de permanência para 18 dias, em vista da idade dos pacientes, é fácil fazer a conta de que nós talvez não teremos leito de UTI para atender a esses pacientes dessas semanas. Ou seja, essas semanas aqui nós ainda estamos vendo o resultado delas e ainda veremos durante os próximos 14 dias. Nós não estamos ainda, talvez, no pior momento da pandemia aqui em Toledo. Talvez ainda estamos caminhando em direção a ele. E aqui eu gosto de trazer sempre o fato de que aumentando os leitos de UTI, mesmo com o aumento dos leitos de UTI, nós ainda temos os 99% de ocupação de leitos, né? Então, apesar de termos saído de 71 leitos e pulado para 229, ou seja, 3,2 vezes mais leitos que no início da pandemia na macro-região oeste, a nossa realidade, no momento, é de 99,61% da ocupação dos leitos na macro. Essa ocupação é de ontem, mas ela não, via de regra, ela não tem se modificado nos últimos 2, 3 dias. Tem ficado nessa percentagem de 99,61%. Eu ainda trouxe aqui a média em março, que não baixou de 98% de ocupação, e trouxe também a ocupação no estado, para que seja entendido que não é um fenômeno local, é um fenômeno estadual e também se repete em outros estados do país. Então vejam que aqui na macro-oeste, que é a nossa situação, nós temos 99% da taxa de ocupação. Na leste também. Na noroeste, 95%. Na norte, 97%. E a média no estado de ocupação de leitos de UTI é 98%. É no Paraná inteiro. Esse slide aqui mostra a ocupação de leitos UTI Covid ao longo do período. Em laranja, nós temos os leitos disponíveis, então aqui demonstra o aumento do número de leitos com o passar da pandemia, e em azul, o número de leitos ocupados. Então vejam que foi súbito a ocupação do número de leitos a partir do final de fevereiro. E aqui eu trouxe um slide mostrando a demanda reprimida de pacientes, em especial de UTI, que está em laranja. E vejam que isso aqui, o que significa demanda reprimida? Significa aqueles pacientes que estão aguardando por um leito de UTI, eles estão na fila de espera. Então, no dia 5 de março, essa demanda reprimida era de 121 pacientes. Ela é ascendente, porque ontem a demanda reprimida já era de 145 pacientes aguardando por um leito de UTI. No total, seriam 234 pacientes aguardando por leito. Mas por que essa demanda por leito de enfermaria ela é falsa? Ela nos dá uma falsa sensação de espera. Por isso a gente nunca menciona e por isso não se pensa em reabrir o hospital de campanha. Por 2 motivos. Primeiro, porque na maioria das vezes esses pacientes aqui eles estão em alto fluxo de O2. Significa que eles estão sendo ventilados de alguma forma na origem. E o fato deles serem transferidos para um hospital que tem leito de enfermaria não quer dizer que eles vão estar melhor assistidos. Muitas vezes eles estão melhor assistidos na origem, inclusive. E esse hospital fazer o aceite do paciente para um leito de enfermaria é apenas uma cama, é apenas um leito, sendo que ele não vai ter leito de UTI disponível para esse paciente. Então, essa demanda de enfermaria, nós nunca citamos, apesar dela estar presente aqui, inclusive, no gráfico, porque ela é uma demanda falsa. Aqui, por exemplo, no PAN, nós temos a possibilidade de oferecer ventilação mecânica para os pacientes, apesar de ser considerado uma demanda reprimida de enfermaria. Mas o paciente está melhor assistido aqui do que se ele for transferido
para um outro hospital da 20ª. Então ontem pela manhã, a demanda reprimida era de 145 pacientes na macro, esperando por um leito de UTI, e na 20ª, 28 pacientes. Essa planilha é a nossa planilha de monitoramento de coleta de RT-PCR no SUS. Então, todo paciente que coleta RT-PCR nas nossas unidades, ele vem para essa planilha. Eu trouxe essa planilha porque é através dela que a gente sabe mais ou menos quantos pacientes nós vamos ter positivando, quantos pacientes serão casos de fato de Covid baseado no número de coletas. Esse número aqui, ele flutua a cada paciente que é adicionado na planilha. A cada resultado de exame que chega, ele é adicionado. Então não tem como trazer para vocês, porque esse número aqui, com certeza, ele já mudou hoje de manhã, daqui 5 minutos ele muda de novo, daqui 15 minutos ele muda de novo. Mas é importante que se entenda que ele tem girado sempre acima de 40%, em especial nas últimas 2 semanas. Ele não baixou em nenhum momento de 40%. Isso quer dizer que se eu coletar hoje 100 exames de PCR, 40 vão dar positivo. Então, se eu tiver 600 casos, se eu tiver 500 casos em análise, aproximadamente 200 desses ou mais vão dar positivo. Por isso, lá no boletim que traz os casos em análise, a gente consegue fazer uma prévia e uma previsão, na verdade, de quantos casos a gente vai ter para as próximas semanas. Inclusive, eu trouxe o boletim de ontem, apesar de saber que todos têm acesso, porque eu queria lembrar que a gente tem 2.059 pacientes ativos. Nosso maior número de pacientes ativos foi no dia 6, com 2.093, se eu não me engano. Houve uma pequena redução, porque já faz 14 dias que nós estamos com um número alto de novos casos. E ontem foram notificados 121 e recuperados 154. Mas esse número de mais de 2.000 pacientes ativos é a primeira vez que nós temos aqui na pandemia em Toledo. E se cada paciente passar para outros 3, nós vamos ter 6.000 casos derivando desses pacientes ativos. Por isso a importância do autocuidado, por isso a importância de respeitar o isolamento, por isso a importância de preservar os seus familiares e fazer tudo correto. Se esses 2.000 pacientes não tiverem esses cuidados, eles vão resultar em 6.000 pessoas. Eu trouxe ainda um perfil resumido dos casos, porque inclusive tem sido pedido, né? Pessoal, antes a gente fazia a apresentação, então eu trouxe o perfil resumido dos casos para que vocês entendam de quem se trata essa população. No geral, ela é praticamente paritária entre homem e mulher. Em relação às idades, nós temos um predomínio importante da faixa etária produtiva, muito importante. A maior parte dos casos está entre os 30 e os 39 anos, entre os 40 e os 49, 19%, assim como dos 20 aos 29. Poucos casos em crianças de 0 a 9 anos, apenas 2%, e na faixa etária dos idosos com mais de 60 anos, são 13% de casos, que é um percentual um pouquinho maior que a gente via no ano passado, que girava em torno de 10%. Esses dados aqui são das semanas epidemiológicas de 7 de fevereiro até 27 de fevereiro, semana 7 e 8. Em relação aos sintomas mais comuns, aqui no nosso município são dor de cabeça, tosse e dor de garganta, seguido por dor no corpo. Então, dor de cabeça, que é cefaleia, tosse, dor no corpo, hemialgia e dor de garganta. Vejam que a febre, só 31% dos pacientes. Sempre faço esse reforço quando eu falo desse gráfico. Não esperem ter febre para pensar em coronavírus. Não é obrigatório. Ele é uma síndrome gripal. Ele não precisa ter febre. Ele não precisa ter febre para caracterizar o quadro clínico. Ainda eu trouxe em relação aos bairros, comparativo. É claro que todos os bairros vão ter aumento do número de casos, porque aumentaram o número de casos entre a semana 5 e 6 e a semana 7 e 8, mas o importante é ver esse slide aqui, onde a gente vê o aumento do número de casos proporcional. Então, o maior aumento do número de casos aconteceu lá no Jardim Independência, seguido pelo Jardim Copac. Mas os bairros que mais se destacam são esses que estão aqui listados: Centro, Vila Pioneira e Jardim Copac. Então, o maior aumento, Jardim Independência
e Jardim Copagro, mas o maior número de casos está concentrado no centro e na Vila Pioneira. Então, sobre o perfil, eu trouxe o perfil resumido, tá? E agora eu queria fazer só alguns destaques referentes à reorganização da rede de saúde do município para poder atender às demandas da Covid. A gente teve o fechamento de algumas unidades básicas para poder fazer a ampliação tanto estrutural quanto de pessoal do mini hospital. Portanto, os atendimentos dos pacientes da Vila Industrial devem se dirigir à Copagro, dos pacientes do Santa Clara 4, o atendimento será feito no Europa, e essas unidades elas já fizeram o seu fechamento temporário na sexta-feira, e hoje estarão fechando a estratégia de saúde da família do Bressan, e o atendimento será no Panceira, e a estratégia de saúde do Jardim Concórdia, a estratégia de saúde da família do Jardim Concórdia, que deve se dirigir ao Jardim Porto Alegre. Além disso, o ambulatório de gestantes que estava na Paulista está na Secretaria de Saúde, e a central de especialidades que estava ao lado do prédio do PAN, onde está sendo feita a ampliação estrutural, ela foi para a UBS da Vila Paulista. Trouxe ainda o nosso vacinômetro. Então, da primeira dose, 5.151 pessoas, e da segunda dose, 1.453. Hoje nós estamos vacinando idosos primeira dose, entre 80 e 84 anos, e idosos segunda dose em 3 locais: Lago Municipal, no SET da Copagro e no SET da Pioneira. E a segunda dose dos profissionais da saúde somente no SET da Copagro, certo? Então a gente tem 2 tipos de vacinação para idosos hoje: 80 a 84 anos. Lembrando que os idosos com mais de 85 ou com mais de 90, eles podem também ir se vacinar, ok? Segunda dose dos profissionais com mais dos idosos com mais de 90 anos e segunda dose dos trabalhadores da saúde. Aqui está, então, a orientação sobre as doses disponíveis, tá? Então, é importante salientar que por que a gente faz esse tipo de especificação das doses. As doses, elas têm vindo com um público específico. A dose de um público não pode ser utilizada para outro público. Então, eu tenho recebido muitos questionamentos no sentido de Gabriela, mas chegou dose, eu sou profissional da saúde e não consegui me vacinar na primeira vez, eu posso ir agora? Não. E aí, por que a gente diz que não? Porque as doses que vieram, elas vieram específicas para idosos de X faixa etária, tá? Então é por isso que às vezes causa uma determinada confusão nas pessoas. Mas como veio dose e não vai voltar a vacinar profissional da saúde? Porque o Ministério da Saúde, quando ele manda a dose, ele manda específico para aquela categoria, para aquela faixa etária, e dessa vez nós recebemos apenas para idosos. Ainda lembrar que os pacientes acamados, eles têm sido vacinados por uma equipe volante que vai na residência fazer a vacinação, e essa vacinação ela deve ser agendada através desse telefone, o 33788369, sempre das 8 às 12 ou da 1h30 às 5h30. E por fim, o parabéns a todas as mulheres, em especial as da saúde, aquelas que estão na linha de frente. E a nossa servidora, essa foi uma homenagem feita pela comunicação, que ficou muito bonita, e eu agradeço muito. Parabéns a todas vocês. Acho que a gente pode dar um que nós já recebemos o decreto das igrejas, que eu já assino para a publicação em tempo legal, que são até às 9 horas pelo município.
pedir para a assessoria pegar aqui e já encaminhar para a publicação. Bom, diante do que fora apresentado aqui pela doutora Gabriela, é necessário dizer que os números mostram que nós estamos num quadro epidêmico evoluído e que, diante destes números, foi necessário o município tomar uma decisão mais restritiva que aquela que o Estado tem para a partir de quarta-feira. O Estado estabelece uma lotação de 50% e o município toma a decisão de reduzir em todos os níveis, à exceção de indústrias que têm um protocolo específico de funcionamento, para 30% das pessoas que são clientes dentro dos estabelecimentos. Então, o novo decreto 64 de 2021 tem as regras que são válidas a partir de hoje e se encerram às 5 horas do dia 22 de março. Quem é que pode abrir? Podem abrir todas as empresas industriais, comerciais, de prestação de serviços e, inclusive, a gente fez questão de frisar as academias. Tudo isso está estabelecido no artigo 1º. As condições para o funcionamento esses estabelecimentos naturalmente, sempre os protocolos já conhecidos e maçantemente ditos, que é o uso de máscara, álcool gel, distanciamento, com um mínimo de 1,5 metro, e naturalmente com relação à ocupação máxima 30%. Uma coisa importante para a fiscalização, nós estamos aqui com a vigilância sanitária, com a autoridade sanitária. Nós precisamos, e está estabelecido em decreto, e já a partir de agora, as empresas precisam afixar em cartaz, folha A4, não importa o jeito, importa que fora da empresa, na parte externa da empresa, já quando o cliente chega e quando os fiscais chegam, este estabelecimento precisa ter, eu vou repetir, os estabelecimentos precisam ter. Se não tiverem, já estão dando margem para aplicação de multas. Não será mais feito nenhum tipo de orientação. Será aplicado multas para quem não cumprir o decreto. Então terá que ter, evidentemente, a capacidade total e os 30% muito bem visíveis para os fiscais e para a população. Os fiscais, para terem acesso a esse dado, terão e pedirão ao estabelecimento o laudo do Corpo de Bombeiros ou algo que trate da lotação. Então, o controle de clientes é por conta do proprietário do estabelecimento. Para aqueles estabelecimentos que precisarem, que terão capacidade acima de 10 clientes, terá necessariamente, obrigatoriamente, que ter a aferição por temperatura e, naturalmente, álcool gel na porta, como é o de costume. O que é que não abre? Não abre, está proibido de abrir as atividades de entretenimento, eventos de culturas, casas de shows, estabelecimentos destinados a eventos sociais, festas e outros eventos de recepções, como coquetéis, enfim. O que nós queremos combater é a aglomeração. As atividades esportivas estão suspensas, as atividades coletivas esportivas. Então, portanto, o futebol da chácara, o campeonato amador, o jogo de vôlei, aquele futebolzinho que as pessoas fazem escondido lá no meio da lavoura, não sei aonde, fica proibido. Essa é uma atitude que nem precisava ter em decreto. É uma consciência cidadã que núcleos de líderes da cidade, de pessoas, precisam ter consciência que estamos num quadro pandêmico altamente contagioso e é necessário nós termos distanciamento. O profissional, Profissional tem um caso que, se tiver todos os regramentos conforme estabelecidos nos órgãos de saúde, e naturalmente que o campeonato paranaense é um dos mais
rígidos nesse sentido, não haverá problema da realização deste evento. Tudo proibido, tudo que é coletivo, tudo proibido. Inclusive, a Secretaria de Esportes tomou uma decisão importante e sábia de suspender todas as atividades esportivas. Assim também a Secretaria da Juventude. Também estão proibidas as comemorações, assembleias, encontros familiares, corporativos que promovam a aglomeração. Portanto, a festinha do aniversário, que vai reunir 20 pessoas, 30 pessoas, está proibido. É natural que não queremos invadir o seio familiar, onde tem o pai, a mãe, o netinho, que convivem no cotidiano. Isso é natural que pode acontecer. Agora, aqueles encontros que são feitos a título de alguma comemoração, naturalmente que serão coibidos e visitados se ocorrer denúncias. Também, infelizmente, tivemos que manter, ou felizmente, tivemos que manter o lockdown, ou a toque de recolher, desculpe, do período das 20 horas às 5 da manhã. Então fica proibida a venda de bebidas alcoólicas e também os estabelecimentos noturnos só podem trabalhar até às 20 horas. É vedada, então, a circulação de pessoas em espaços e vias públicas a partir deste horário. Aqui eu quero fazer um apelo àquelas pessoas que vão ao Lago Municipal, que vão ao Lago dos Pioneiros, que vão ao Parque do Povo, mesmo que sozinhos. Tem um efeito psicológico quando não se encontra absolutamente ninguém depois das 20 horas. É um processo cidadão. Se você não está, o outro não estará. Então, nós apelamos às pessoas. Ontem eu passei no Lago Municipal e me irritei, inclusive, com vários grupos de pessoas que não estavam usando máscara. Não respeitaram, não respeitam. O poder público está fazendo todo o possível. Estamos determinados em fazer os enfrentamentos da pandemia, mas há necessidade das pessoas que frequentam os espaços públicos de não se aglomerarem. Existe também uma enxurrada de denúncias com relação à ocupação dos parquinhos de criança. Os pais estão se aglomerando junto com seus filhos em parques infantis. Por favor, por favor, por favor, nós precisamos ter distanciamento. Brinque com seu filho em casa. Não vá aos parques nesse momento tão difícil que estamos passando. Então a gente precisa ter isso também. Escolas municipais. Pois não. Esses espaços vão ser fechados? Não há necessidade de fechar, porque tem que haver consciência. Não existe fita métrica, não existe fita de alerta que feche. Não tem equipe da Polícia Militar que possa fiscalizar, não temos efetivo, não se tem a estrutura necessária para se fiscalizar. Este final de semana, está aqui o nosso secretário de Segurança, o 153 não parou de tocar, inclusive eu recebi mensagem de que eles não atendiam. Sabe por que não atendiam? Porque o tempo todo, insistentemente, denúncias. Mais de 200 denúncias chegaram ao 153 neste final de semana. Não existe efetivo que possa fiscalizar. Agora, por este decreto, nós vamos fiscalizar e as pessoas físicas que forem pegas poderão pagar uma multa de até R$ 3.344,80. E pessoas jurídicas pagarão multa com quase R$ 7.000 dentro daquilo que preconiza a legislação. Com relação às aulas municipais, as escolas, elas terão um calendário específico que será anunciado por conta daquilo que determina aquilo que há de estruturação dentro da Secretaria de Educação. O desejo do governo é que as aulas voltem e voltem brevemente. Por isso, é importante todas as pessoas colaborar. As escolas estaduais particulares de ensino superior, fica observado o decreto estadual que então permite a sua volta dia
dia 10 de março. Portanto, esse decreto vale até 22 de março. Senhoras e senhores que estão aqui presentes, vamos lá. Por que, então, 30% de ocupação e abertura do comércio varejista? Porque 80% dos trabalhadores ou trabalham em serviços essenciais ou trabalham em serviços que são correlatos aos essenciais. Então, 80% de empregados e de empresas estão trabalhando. E é inaceitável que apenas o comerciante que vende a confecção, o calçado, a bijuteria, o bazar esteja fechado. 20% do comércio fechado, ao passo que 80% praticamente trabalhando. Não é possível, e aqui eu preciso dizer porque fica muito claro, que uma Avan, uma loja Avan, que tem no seu KINAI a venda de alimentos, que bota 3 pacotes de arroz, meia dúzia de ovos de chocolate, se intitula Comércio Varejista de Alimentos. Mas vende confecção, ferramenta, móveis, eletro, vende de tudo. Se duvidar, pode estar vendendo até veículo. Então não é possível o pequeno comerciante pagar por isso. Por isso, um decreto sensato, reduzindo de 50% que o Estado pede para 30% naturalmente. E isso tudo que está acontecendo, que estamos vendo, nessa espécie de lockdown que foi proposto, nós vemos que não está acontecendo. Então não é justo penalizar empresas que estavam fechadas. O que nós estamos tratando é de aglomeração. O que transmite o vírus são as aglomerações. O contágio se dá por aglomeração. E nós precisamos combater isso. Por isso as medidas restritivas de público e, naturalmente, que possam, evidentemente, fazer com que estas aglomerações tenham redução. Uma outra situação importante que no decreto trata é o seguinte: nós recebemos muitas denúncias no sentido seguinte: a lotérica tem fila, tem aglomeração, o banco tem fila, tem aglomeração. No decreto trata, inclusive no artigo dos seus artigos, que os bancos e as lotéricas e todos aqueles que promoverem promoções são responsáveis no monitoramento das filas externas. Não é porque está na rua que não é responsabilidade do banco, da lotérica ou de qualquer comerciante que vá ter que monitorar. Inclusive, nós estamos agendando para hoje, uma reunião com todos os supermercados para tratar especificamente desse setor que nós temos recebido muitas denúncias. Doutora Helena foi fazer fiscalização, Arthur foi fazer fiscalização, eu particularmente no sábado passei em 3 supermercados como prefeito, fui olhar de perto a situação e daqueles que fui, tudo certo, mas temos recebido muita reclamação. Então, quando um supermercado, uma lotérica, o banco tiver filas ou qualquer outra empresa tiver fila externa, esta empresa será responsável pelo distanciamento. Se não cumprir o decreto, cada penalidade será aplicada a multa. E se reincidir em não cumprir o decreto, nós não titubearemos em fazer efetiva a aplicação da multa mais pesada, mas também o fechamento do estabelecimento. Não é perseguição, não é querer atrapalhar a vida do comerciante de ninguém. O que nós queremos é que aqueles que estão cuidando melhorem os cuidados, aqueles que não estão cuidando, que façam, e que as pessoas possam, evidentemente, cuidar-se e ter atitude de amor próprio, amor para com o semelhante e atitude cidadã. Também, ao encerrar a minha intervenção, nesse primeiro momento, quero dizer que o governo municipal não está medindo esforços para
dar todo o aparato de estrutura de pessoal para a Secretaria de Saúde. Tudo aquilo que, dentro daquilo que é capacidade de fazer, que é necessário fazer, que é estabelecido no planejamento, aquilo que é discutido nas emergências, tudo, absolutamente tudo está sendo feito. Tanto que o nosso vice-prefeito, junto conosco, depois de planejar a compra, o esforço de todos dentro da prefeitura, o vice-prefeito conseguiu, com a empresária Ademir Riede, o avião, o Parote da Resulta pagou o combustível, da prefeitura pagou os respiradores. À tarde saiu o avião, quando foi 10, 11 horas da noite, estavam aqui os respiradores e quando chegou, nós salvamos uma vida lá no mini hospital. Então quer dizer o seguinte, nossos respiradores, desde que nós assumimos esse governo, cresceram da ordem de 200%. Se não tivéssemos adotado essas medidas, certamente nós já teríamos perdido, como disse a doutora Gabriela, pacientes que não teriam o atendimento e o suporte da respiração por meio de aparelhos. Também quero agradecer, que vem somar-se ainda hoje ou no máximo amanhã, 2 doações, 2 respiradores do Sicredi e 2 respiradores do Primato. Importante dizer que isso amplia o número de respiradores, mas, porém, todavia, entretanto, temos um grande problema, que já estamos trabalhando a partir do Ronaldo, da Secretaria, o Stuart está ajudando. Nós precisamos ampliar a rede de oxigênio do mini hospital. Portanto, não há crítica a quem reformou o mini hospital. Foi feito e está lá, está salvando vidas. Porém, novos respiradores, novos equipamentos a serem acoplados àquela rede sobrecarrega e nós vamos ter problema. Então, de uma forma urgente e célere, estamos tratando da construção de uma rede paralela para ampliar a capacidade de respiradores para as pessoas, uma linha nova de oxigênio. Estamos providenciando a compra de mais um compressor, que é um compressor específico para a transmissão de gases hospitalares. Esse assunto está sendo tratado também pelo governo. Ontem, em decorrência da necessidade urgente e premente, foi autorizada a Secretaria de Saúde, que já está, pelos seus técnicos, elaborando o processo de compra emergencial de um raio-x portátil para termos lá no mini hospital, para que os nossos pacientes tenham diagnósticos exatos quando necessário for pelo profissional médico. Também ampliamos a capacidade de atendimento por profissionais, 5 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem. O PSS para médicos está aberto a partir de hoje, é isso, doutora Gabriela? A partir de hoje, o PSS de médicos, e aqui eu conclamo, você que conhece algum médico, você médico que esteja assistindo nesse instante, de outro município, por favor, venha fazer o teste seletivo. Nós precisamos de médico, pois a capacidade dos profissionais médicos que temos está exaurida. E aqui, nesse momento, quero agradecer a todos os profissionais da saúde pelo empenho, pela dedicação e por tudo aquilo que tem feito pelo nosso município. Também dizer o seguinte, que nós estamos, desde que assumimos a prefeitura, de forma intensa e incessante, diuturnamente, de segunda a segunda, dedicados a essa causa. Por exemplo, apenas um exemplo, para que as pessoas compreendam que o governo tem feito a sua parte. Ontem, durante toda a tarde, nós tentamos transferir um paciente de Toledo que precisava de forma urgente UTI. Os familiares dele, que são de fora de Toledo, conseguiram um leito de UTI no hospital particular de uma cidade do Paraná. Nós, na verdade, fizemos contatos com o SAMU para transporte aéreo, mas infelizmente o transporte aéreo não deu.
Fizemos contato com o médico regulador, junto com a doutora Gabriela, que coordenou esta ação, e conseguimos a transferência desse paciente. Portanto, é mais uma vida de um toledano que, pelo esforço conjunto de todos os setores de urgência e emergência, o governo municipal faz e atende, e esse paciente chegou às 5 horas e 42 minutos no local de destino e já está no leito de UTI. Estes esforços todos são fundamentais que a população de Toledo saiba que estamos fazendo. Agora, eu apelo, eu conclamo, não será o governo municipal, com o esforço dos secretários, do prefeito, do vice-prefeito, da secretária de saúde, que fará sozinho o travamento nesta luta para alcançar a vitória. Nós só vamos vencer o Covid, o coronavírus, essas dificuldades que estamos passando, se nos unirmos num processo que faça conscientização das pessoas. Porque não adianta nós fazermos um lockdown aos termos de tudo aquilo que já fora feito e isso não trazer resultado do distanciamento e prejudicarmos a economia. Este prefeito, o governo do Beto e da Ademar, em primeiro plano defendem a vida, mas esta vida, ela também depende da economia para acontecer. Portanto, o decreto aí está, desta forma deve funcionar. Queremos então que as liberdades que as pessoas possam ter sejam exercidas, mas que tenha-se a responsabilidade suficiente, e apelamos a todos. Nós vimos aqui nos dados que os jovens estão sendo afetados. Nós vimos aqui nos dados que a taxa de letalidade está aumentando. Nós vimos aqui nos dados que o processo de contágio acontece e a rapidez de evolução da doença, ela é de tal forma célere que o paciente chega no PAN caminhando, ofegando, bem verdade, às vezes vai para a enfermaria, é entubado e horas depois precisa de um leito de UTI, senão ele, em alguns casos, pode ir à morte, como houve um testemunho. Então é uma guerra de todos, uma luta de todos, e é por isso que a gente lançou este novo decreto, estabelecendo 30% de lotação para todas as atividades, naturalmente, exceção às indústrias que todos conhecem aí no município de Toledo. Eu vou, se a doutora Gabriela quiser complementar, o vice-prefeito, alguém que aqui está na mesa, tiver alguma pergunta, estou à disposição. Doutora Gabriela, por gentileza. Doutora Gabriela, tratamento precoce. A gestão começou focando no tratamento precoce. E como é que está essa situação? Há possibilidade? Em primeiro lugar, gostaria de fazer uma correção, se me permite, na tua fala, que não houve um foco no tratamento precoce. Houve um foco em 8 medidas que foram aqui anunciadas após uma conversa por mim no dia 2 de janeiro. As pessoas deram um foco ao tratamento precoce após aquela live, porque era uma digamos, reivindicação da população. Continuando. As medicações que fazem parte do tratamento precoce ou da prevenção, o tratamento precoce nesse caso é a cloroquina, hidroxicloroquina e azitromicina, a que eu me refiro, e a prevenção e ivermectina. Essas medicações elas são ofertadas no município, de forma que nós já expusemos mais de uma vez em vários locais o número de comprimidos que já foram dispensados. A exemplo, por exemplo, da ivermectina, que nos 6 meses, no segundo semestre de 2020, foram atendidos em torno de 1.200 pacientes, um número que já foi alcançado nos 2 primeiros meses de 2021. Apesar disso, em relação ao tratamento precoce, nós tivemos cerca de 25 pacientes, eu não vou dizer o número exato porque eu não peguei hoje, mas até quinta-feira passada eram 22 pacientes que haviam pego o tratamento. Eu te falo em 25, porque eu tenho o controle do número de eletrocardiogramas que estão sendo feitos nas unidades sentinelas
Então, deve estar girando em torno de 25 pacientes hoje, que pediram, que realmente fizeram uso do tratamento precoce através do sistema público. O que é importante salientar aqui, o coronavírus ele é uma síndrome gripal. E o que eu vou falar agora eu falo com muita propriedade, porque eu sou pediatra e há 10 anos eu trato de síndrome gripal. Síndrome gripal é a principal, faz parte das principais doenças que as crianças têm. E é conhecido de muitos anos pela medicina a forma de prevenção da síndrome gripal, das síndromes gripais. Não só pelo coronavírus, mas por N outros vírus. Que é lavar as mãos com frequência, o uso do álcool em gel, manter distanciamento, uso de máscara e manter os locais ventilados. Porque as crianças, quando vão para a creche, vivem doentes, como as mães falam, pela aglomeração de crianças. Essa é a explicação. Então, como prevenir o coronavírus, nós sabemos. Sabemos bem, isso está embasado cientificamente, não há necessidade de mais estudos para essa comprovação. O que existe são estudos referentes a medicações que poderiam ter alguma eficácia. No SUS, nós só podemos adotar terapêuticas e tratamentos certificados, reconhecidos, medicina baseada em evidências, reconhecidos cientificamente que funcionam. Até o presente momento, e quando eu falo essa fala, eu sempre falo a data e o horário, 8 de março, 9h05, isso não foi publicado oficialmente. Não está publicado oficialmente que cloroquina, hidroxicloroquina, azitromicina ou ivermectina tem efeito sobre a doença coronavírus. Sendo assim, não podemos no SUS adotar essas medicações como terapêutica. A iniciativa privada tem feito movimentos muito louváveis no sentido de fazer os atendimentos aos pacientes. Temos notícia em Cascavel e temos notícia dessa organização aqui em Toledo. Nós somos favoráveis que isso seja feito através da iniciativa privada, porque respeitamos a autonomia dos médicos. O médico que entende que ele deve prescrever. O paciente que entende que ele deve tomar é uma questão de relacionamento médico-paciente, mas nós não podemos instituir isso enquanto meio público. Não podemos oferecer o tratamento porque ele não é reconhecido cientificamente. Isso seria isso seria errado da nossa parte, fazermos isso no SUS e usarmos recursos públicos para isso. Mas o paciente que bem entende, ele conversa com o seu médico e dentro da sua relação médico-paciente as liberdades têm sido respeitadas, inclusive no SUS, inclusive aqui. Só antes do senhor fazer a pergunta, eu queria fazer alguns esclarecimentos técnicos a respeito do decreto, depois que o prefeito fez a exposição do que se trata. Em primeiro lugar, por que 14 dias de decreto? Para medirmos epidemiologicamente o efeito de decretos, nós precisamos de 14 dias. Por exemplo, o decreto que foi feito pelo Estado, nós vamos medir o efeito dele epidemiológico somente no final dessa semana. Então, esse decreto que está sendo feito aqui, ele foi anunciado por 14 dias por esse motivo. Segundo, por que 30%? O problema é a aglomeração, não é o abrir em si. É a aglomeração. Fala sem microfone que a pilha foi embora. Então, eu vou dar um exemplo bem básico, porque eu fiz isso na primeira live e eu vou continuar fazendo, porque eu entendo que as pessoas elas têm um entendimento mais fácil da situação quando a gente fala dessa forma. Por exemplo, se eu vou na minha manicure, estou eu e a minha manicure numa sala, somente eu e ela, com 2 janelas abertas, eu passei álcool gel na minha mão, ela passou na mão dela, ou nós lavamos a mão antes, ela tem uma proteção de acrílico na frente dela e ela fez a minha unha. Segundo exemplo, eu fui numa festa de família, onde vieram pessoas, inclusive de outra cidade ou de outro município que seja, nos aglomeramos em 10, 12 pessoas que convivem em residências diferentes. E almoçamos juntos, sem máscara, nos cumprimentamos, nos abraçamos. Qual é a atividade entre essas duas que vocês acham que tem maior risco? Não precisa ser técnico ou médico para entender que é claro que o almoço da família, aquele que a gente entende muitas vezes que é inócuo, ele está oferecendo maior risco. Não eu fazer a minha mão, eu fazer a outra. Então, quando a gente pega exemplos simples e práticos como esse, é que a gente entende que algumas ações precisam ser individualizadas. E o motivo de 30% do decreto é esse. Se eu tenho um supermercado com 100 pessoas,
É muito diferente de eu ter um supermercado com 10 ou 15 pessoas dentro, ou 30 que seja. É muito diferente. O problema não é o abrir, o problema é a aglomeração e a falta dos cuidados. Repito mais uma vez, coronavírus é uma síndrome gripal. Nós sabemos como passa, nós sabemos como pega e nós sabemos como previne. Nós precisamos agir nesse sentido de evitar a transmissão. Outro ponto. Porque ela tem um foco no conector. Já está sendo feita a nova licitação. A manutenção do toque de recolher se dá porque nós diminuímos o número de traumas. As pessoas circulam menos, existe menos trauma, menos acidente automobilístico. Hoje lá no PAN nós temos respiradores emprestados da UPA. Essas doações vão possibilitar que a gente devolva esses respiradores. Certo? E por que nós conseguimos pegar respiradores emprestados da UPA? Porque reduz o número de traumas com o toque de recolher. Então, o toque de recolher não é só em relação à circulação de pessoas, ou a bares, ou restaurantes. O toque de recolher para diminuir o número de traumas. Quando se reduz o número de traumas, se reduz a ocupação de UTIs, se reduz a necessidade de ventiladores e a gente consegue utilizar esses recursos para quem precisa pelo coronavírus. Certo? Ainda fazer uma observação, que é muito importante. Nós precisamos agradecer as doações que nós temos recebido. Mas eu quero enfatizar que elas têm sido cruciais, mas quero enfatizar também os profissionais da saúde. Eu sempre falo e vou repetir em todas as entrevistas. Os profissionais estão exaustos de todos os pontos de vista que vocês possam imaginar, físicos e psíquicos. Todos os pontos de vista. Nós estamos num ponto que, às vezes, mesmo oferecendo hora extra, os profissionais não querem trabalhar. Porque eles não aguentam mais. E eles têm dado tudo de si para salvar a vida das pessoas. Nós temos trabalhado de segunda a segunda, 24 horas pelo coronavírus. 24 horas. Além disso, nós fizemos a reorganização da atenção básica e os profissionais... Eu não vou usar. Vocês imaginem uma pessoa que está acostumada a trabalhar das 8 da manhã às 5h30 da tarde, como na atenção básica. Nós estamos pegando profissionais que têm a sua vida pautada em determinados horários e mudando o horário de trabalho dessas pessoas para que eles possam trabalhar dentro do campo com risco biológico. Nós estamos mudando a vida de pessoas e eu sou muito grata a esses profissionais porque eles têm colaborado muito com a reorganização da saúde. Então vejam que além de todas as medidas que o prefeito já anunciou, as medidas estruturais, as medidas técnicas, as compras, a utilização de recursos, os profissionais também têm sido otimizados. Portanto, a nossa parte enquanto saúde, com decretos, com otimização de profissional, com otimização de estrutura, otimização de recursos, nós temos feito. Mas nós precisamos da contrapartida da sociedade. É preciso que se respeite os 30%. É preciso que as pessoas entendam que quando elas fazem uma alocação de mais de 30%, não é a nós, gestão, que elas atingem, é a elas, aos familiares delas. Porque hoje não adianta ligar nesse celular e me dizer que precisa de um leito de UTI para a avó, porque a avó está ruim, e porque estão dizendo que não tem. Porque não tem. Não tem. Pode ser quem for. E eu recebo áudio, e eu recebo pedido, e eu recebo mensagem de todos os tipos falando. Mas, doutora, eu sou fulano, eu sou beltrano. Não, não tem. Não tem. Não tem para mim, não tem para o meu pai, para minha mãe, não tem para o prefeito, para o filho do prefeito, para o Ademar, para o secretário. Não tem. Não vai ter. Até agora, não houve morte de nenhum paciente por falta de assistência. Mas eu não quero ter que chegar aqui numa coletiva e anunciar isso. Só que tudo que nós temos está sendo feito. Precisa da contrapartida das pessoas. Perfeito. Por gentileza, 3 questões. Com relação àquela multa de R$3.300, que é para a pessoa que está sem máscara, para quem está se aglomerando. A segunda pergunta é como fica o transporte público? E a terceira é sobre as igrejas. O que funciona? Qual é a capacidade? Tudo está ligado a 30%. Tudo. Todas as atividades têm que ter lotação de, no máximo, 30%. As pessoas que infringirem o decreto por não uso de máscara, por falta de distanciamento, que forem pegas em atividades que estão sendo proibidas pelo decreto, está jogando futebolzinho na chácara não sei de quem. A multa vai para a pessoa física e vai para o cadastro do imóvel
vai ser multado. Então, ou nós adotamos isso e vamos fiscalizar. Estou vendo aqui já os técnicos da Vigilância Sanitária, quero agradecer a presença. Nós teremos uma reunião agora aqui e nós vamos fazer cumprir esse decreto. Na outra vez que falamos, já foram feitas notificações em grande empresa, em grandes supermercados, multados por conta de nós notificarmos para não fazer uma atividade de aglomeração. Responderam para nós que não iriam fazer, mas a executaram de forma silenciosa, causando aglomeração. Foram multados e na próxima, talvez esse estabelecimento que já foi multado poderá ser fechado por tempo de 14 dias, que é o tempo que tem que ter esse decreto. Então nós estamos agindo, é como disse a doutora, o governo está fazendo a sua parte. Não só este prefeito. Os prefeitos do Brasil estão fazendo a sua parte. Os governos estão fazendo a sua parte. É bem verdade que o que falta é a vacina. Isso sim, nós precisamos vacinar a nossa população. Não estamos recebendo vacinas por conta da lentidão do governo federal. O governo federal precisa agilizar o passo, mandar vacinas para os municípios, porque é só com a imunização que nós vamos dar solução à passagem dessa pandemia. E acrescento, enquanto a vacina não vir, nós temos que ter sim o cuidado com o álcool gel, com a máscara, com o distanciamento. Por isso esse decreto de 30%, deixar as pessoas trabalharem, porque nós também não podemos matar a economia, e fazer com que cada um se toque sob o ponto de vista de amar-se, porque ele inclusive está correndo o risco de morte, de amar o semelhante, porque o semelhante, que é o seu amigo desconhecido, seu pai, seu avô, gente próxima, pode morrer. Ou se não tem amor próprio e não gosta das pessoas, tome uma atitude cidadã. Tire a bandeira do Brasil dos mastros, das paredes das casas, dos carros, e coloquem a bandeira do Brasil no coração, porque senão nós vamos ter mortes e mortes. A população, que não é toda ela, a exceção é a que não está cuidando, que está levando as pessoas a respiradores e a morte. Isso que é o apelo, que eu conclamo. Não é possível. Os governos estão botando o dinheiro que não tem, e as pessoas, parte das pessoas, não estão cumprindo com o seu papel cidadão. E aí, como disse a doutora Gabriela, os nossos telefones, choros, reclamações de que precisam leitos de UTI para seus filhos, para seus pais, para seus amigos. Não tem mais leito de UTI. Não existe mais leito de UTI. Ou nós nos unimos, juntos, poder público, sociedade, todos nós, para sair dessa questão da pandemia, ou todos vamos sucumbir e não passaremos isso. E que o governo federal possa, com agilidade, mandar a vacina para que a gente possa imunizar a população. Desculpe, mas é um desabafo. Temos feito de tudo, nos dedicado, todos os prefeitos do Brasil têm feito isso. Todos! Não conheço um que não tenha feito. Agora, não adianta 200 reclamações no final de semana por gente que não cumpre decreto. Não existe estrutura de polícia militar, de guarda municipal, de vigilância sanitária que dê vazão a isso. Ou nós todos colaboramos, ou nós todos sucumbiremos. A parte de Toledo, do prefeito, do vice, dos secretários deste governo, está sendo feita. Agora, é preciso que parte da sociedade, que são poucos, mas esses poucos causam um grande estrago e levam gente para UTIs e levam gente para a morte. Os nossos cemitérios estão ficando sem espaços para sepultamento.
É importante que você diga. Isso não é alarmismo, é uma verdade. E a população precisa saber disso. A população precisa saber. Não é à toa que estamos ampliando a rede de oxigênio. Não é à toa que estamos comprando raio-x. Não é à toa que a população está se mobilizando a dar respiradores, bombas de infusão. Mas poucas pessoas é que estão causando um desastre na vida das outras pessoas, por não se cuidar. A fiscalização vai agir. E não adianta os empresários depois virem aqui, não adianta o cara da chácara do futebol vir aqui reclamar com o prefeito. A multa será aplicada e vai ter que pagar, ou se defenda na justiça. Não dá mais. Nós precisamos ter consciência cidadã, amor próprio e amor ao semelhante. Prefeito, o senhor falou sobre a questão da vacina, né? O senhor já anunciou interesse, né, em comprar, através ali do consórcio, com 5 milhões para a aquisição de vacinas. O ministro Pazuello, em visita a Cascavel, falou que os municípios precisam inserir isso dentro do PNI. E aí eu queria entender como que, e aí dentro do PNI teria que ser, né, distribuído para todo o país. Como que isso está sendo tratado dentro da MOP? Nós estamos tratando pela MOP, pela Frente Nacional dos Prefeitos, esse movimento de consorciagem para comprar a vacina. Hoje, a Câmara de Vereadores está votando um projeto de lei que autoriza, por meio suplementar, os 5 milhões que disponibilizamos. É bem verdade que os municípios comprarem a vacina de forma individual vai ser difícil, creio, não vai acontecer. Mas por consórcio poderá acontecer. Agora, o que nós precisamos não é os municípios tirar dinheiro do caixa deles, de recurso livre, como é o de Toledo. Os 5 milhões já estão separados. Está aqui o secretário da Fazenda. 5 milhões, dinheiro vivo do povo de Toledo para comprar vacina, ao passo que a responsabilidade é do governo federal. Nós vamos seguir o consórcio. Está tendo iniciativas de grandes empresários brasileiros, através também do Congresso Nacional, para fazer um pool de municípios para que haja a compra de vacinas. A doutora Gabriela já fez a inscrição também nesse pool de municípios, assim como nós fizemos a inscrição no consórcio da Frente Nacional dos Prefeitos. São 1.703 municípios, se não me falha a memória, que entraram nesse consórcio. E Toledo está lá, signatário dele, com o valor de 5 milhões de reais, que é o preço de $875 a dose. Poderemos, com esse valor, se o dólar permanecer e a vacina for aquela que foi consultada, vacinar 50 mil pessoas, ou seja, adquirir 100 mil doses de vacina. Prefeito, no decreto anterior, qual que foi o distanciamento da população? Qual que foi a média? E também já existe indício que Toledo tenha a confirmação da nova cepa do novo coronavírus? A questão técnica da nova cepa eu passo para a secretária responder. No decreto anterior, nós fizemos a fiscalização, foi feito um processo de autuação, fizemos visitações e orientações. Foi um decreto que, de certa forma, foi atendido. Mas nós tivemos um problema muito sério. Quando nós liberamos o atendimento das atividades noturnas, que passamos para 1h da manhã, houve um excesso, é bem verdade, de poucos. Mas aquilo que eu disse, eu reitero no meu desabafo. Esses poucos é que estão causando um problema maior. Não é querer apontar o dedo para ninguém. Eu acho que esse é o momento que nós não devemos apontar o dedo para ninguém. O outro está errado. Não, nós devemos conscientizar o outro, de dizer que ele não deve se comportar da forma que esteja se comportando equivocadamente. É a união de esforços que faz com que a gente possa, evidentemente, avançar. Então, portanto, o município de Toledo, sob o nosso governo, desde o momento que assumimos, está muito focado em trabalhar perspectivas de avanços e atento a todos os movimentos que os números matemáticos apontam. Todas as nossas decisões estão sendo pautadas de forma serena,
com discernimento a partir das informações técnicas que estão sendo dadas pelos setores competentes. Por isso o COI, o nosso governo, é um espaço técnico, não decide, ele aponta, ele informa, se manifesta também sobre posicionamentos do próprio governo, mas lá dentro do COI não é um espaço político, e quando eu falo político, lá não é um espaço de decisão. Os técnicos não decidem, eles informam e fazem com que a gente possa tomar a melhor decisão. E a melhor decisão que achamos para este tempo são os 30%, permitindo que as atividades econômicas possam funcionar, inclusive os templos religiosos. A doutora fala da CEPA. Nós acreditamos que possa sim estar circulando a nova cepa aqui pelo comportamento, tá? Nós temos percebido em toda a região pacientes mais jovens evoluindo tanto mais rápido, em 3 a 4 dias de evolução da doença, já necessitando de cuidados especializados em hospital e até mesmo UTI, e também óbitos de pessoas mais jovens, além da ocupação dos leitos de UTI ter se dado de forma absurdamente rápida, como eu mostrei ali no slide, tá? Foi uma evolução muito rápida dessa ocupação de leitos de UTI e também pela mudança do perfil do paciente. Então, por isso, nós acreditamos que possivelmente seja a nova cepa. Existe já a comprovação no estado de circulação dessa cepa, e pelo comportamento, sim, pode ser. Passar a palavra aqui para o vice-prefeito fazer umas considerações também. Bom, primeiramente agradecer a presença da imprensa nessa manhã de hoje, cumprimentar o nosso prefeito e a nossa secretária, a nossa diretora, os secretários que aqui estão presentes. E deu para compreender, até no tom de voz, que o município está fazendo de tudo que é possível, até de forma, às vezes, surpreendente, para tentar salvar as vidas. Agora, nós estamos trabalhando, enquanto isso, nós temos que disponibilizar uma grande equipe de servidores para ir fiscalizar as pessoas que não têm consciência. É isso que nos chama a atenção. É isso que nos deixa realmente, de uma certa forma, desmotivados. É uma palavra que eu não deveria estar usando, porque enquanto você está correndo para buscar um respirador, tem pessoas marcando futebol clandestino. As pessoas estão se reunindo nas casas para fazer churrasco. E essas mesmas pessoas depois são as que ligam reclamando do atendimento para os seus familiares. São inúmeras as chamadas no celular, mensagens, áudios, implorando para que a gente consiga um leito de UTI para os familiares. Mas a maioria das vezes, essas pessoas já estavam em aglomerações, praticando aglomerações constantes. A gente só vem reforçar tudo que o prefeito, a secretária aqui falou. Nós podemos falar dos números. Toledo tem feito o seu papel de casa. Toledo tem feito o maior número de testagens já vista na história do estado do Paraná. O município de Toledo hoje tem um índice de mortalidade baixa, graças ao grande empenho e trabalho feito pelos servidores do nosso município, tem se dedicado. Mas tudo isso poderia ser diferente. Nós temos uma vertente que joga contra a comunidade de Toledo. Isso é muito triste. Algumas pessoas insinuando, inclusive aglomerações. Algumas pessoas insinuando que não se deve usar máscara. Isso foi falado aqui pela médica, foi falado pelo infectologista. Nós temos a grande possibilidade de estar reduzindo os casos através de simples ações como a higiene e o uso de máscara.
151 pessoas perderam a vida no município de Toledo. Será que um familiar seu precisa ser o próximo para você compreender que nós, nesse momento, precisamos da colaboração de todos? Quero parabenizar o prefeito Beto, a equipe toda que se debruçou ontem para fazer o estudo em relação ao decreto. Nós queremos que todos, absolutamente todos, vivam, que possam trabalhar, que a economia possa fazer parte da sua vida, sim. Agora, as ações de fiscalização serão rígidas. Isso precisa ficar muito bem claro, rígidas, para que depois ninguém venha dizer aqui que a gestão se transformou numa fábrica de multa, porque o município quer arrecadar em tempo de pandemia, em tempo de dificuldade. Não fale isso. E vai o recado para quem anda alugando chácara para jogo de futebol. A multa poderá ser até R$7.000. Isso fica bem claro. Será que não pode ter o sentimento de empatia nesse momento, de compreender que a equipe do governo, os servidores públicos, precisam ter o foco nesse momento em salvar vidas? Não, tem que correr atrás de marmanjo dizendo para não aglomerar. É muito triste isso. Em relação às vacinas, agora eu recebo aqui pessoas agredindo a gente verbalmente, dizendo que já acabaram as vacinas de novo. Gente, nós dependemos diretamente do governo federal para receber as vacinas. O município colocou à disposição, o prefeito Beto e a equipe, vice-prefeito e secretaria, um valor de R$5 milhões para a compra de vacinas. Nós não podemos fazer mais do que isso. Aí as pessoas, agora há pouco tempo, um papo, lá no SED, de um cidadão do município de Toledo, disse que fez um alvoroço, porque o tempo de vacinação dele era 14 dias atrás, não compareceu e quis ir lá hoje. E disse que vai no Ministério Público. Poxa, por favor, o que faz? Então, acabam, inclusive, atrapalhando o trabalho que está sendo feito pelos servidores. Então, o que a gente precisa nesse momento é a compreensão. E sempre agradecer a todos que estão nos ajudando nesse momento. Em especial a todos os trabalhadores, servidores da área da saúde. Aos empresários, a Fiasul, que já doou as máscaras, para que a gente possa dar um pouco de sobrevida às pessoas. A Primato, Sicredi, a Aldemir Riete, a Result e tantos outros que estão se esforçando para a gente poder dar mais qualidade. Em relação ao tratamento precoce, o município é muito aberto em relação a isso. O município trabalha em cima de regras jurídicas que nos impedem de fazer muitas ações que nós gostaríamos talvez estar fazendo. Agora, se existe a compreensão, o entendimento dos nossos colegas empresários, médicos da iniciativa privada, fazerem o tratamento precoce, parabéns. Nós não somos contra. Nós temos as nossas limitações. Agora, mesmo dentro das nossas limitações, nós fizemos o possível e o impossível para salvar vidas. Esse prefeito, vice-prefeito, esses secretariados, diretores, coordenadores, servidores do nosso município, nenhum vai dormir com peso na consciência. Nenhum. Pois todos, absolutamente todos, deram o máximo nesse momento de pandemia para salvar vidas. Será muito triste sim ter que anunciar que algum toledano ou toledana venha a óbito por falta, não por falta, por não ter o atendimento. Isso será muito triste para todos nós. Esperamos não precisar anunciar isso. Agora depende muito da sociedade de Toledo. Pedimos a compreensão. Por favor, não façam aglomerações. A sociedade de Toledo precisa ajudar ao seu semelhante nesse momento. Obrigado, prefeito, pela confiança, obrigado aos secretários, todos os servidores, pelo trabalho. Novamente, obrigado a toda a imprensa pela oportunidade de nós estarmos aqui falando com vocês.